estarei fazendo um mullet em um cabelo longo para essa cliente. Então, na proposta cabelo longo, sim, por que não estar aplicando um estilo mullet, ok? Então, vou preservar totalmente esse comprimento dela e vamos estar trabalhando na gradação aí, para que você entenda de vez nesse cabelo longo como as gradações podem ser construídas e como você pode aplicar de diversas formas no cabelo, em qualquer cabelo, mesmo sendo longo. Para esse cabelo dela, lá na proporção, analiso uma quantidade grande de cabelo. Então, eu vou poder ter uma segurança maior de estar trabalhando com as gradações, porque não vou ter tanto problema com essa ponta muito vazia. Porém, é um cabelo grosso, então todas as minhas camadas vão marcar muito dependendo de como eu vou fazer essa subposição de mechas, dessas gradações. Então eu posso ter um grande problema, que sim, vai ficar muito pesada a parte de cima, que é uma reclamação que ela tem, que ela me traz sempre, é esse peso desse cabelo, e que com esse estilo de corte eu vou estar livremente trabalhando lá com os embutidos do corte de uma forma que vai dar leveza, vai dar movimento, não vou marcar essas camadas e o cabelo dela é ondulado. Então, vou dar dicas nesse cabelo também de como você corta um cabelo ondulado, ok? Então, enquanto eu fui falando com vocês, já fiz a minha pré-divisão aqui do meio, vou dar continuidade para a parte de trás e automaticamente eu percebo que ela tem um redemoinho bem no meio desse cabelo aqui, ó, bem nessa região. Então, vou ter que ter um cuidado. Lembra quando eu falei dos 2 dedos acima ou dos 2 dedos abaixo? Eu avalio que eu preciso fazer 2 dedos abaixo. Então, na linha inclinada, automaticamente vou ter que criar toda a proporção do meu corte baseada nessa proporção aqui. Porque eu tenho que preservar esse redemoinho, que se eu fizer a minha gradação em cima dele, eu vou estar proporcionando uma camada de corte muito pesada. Vou estar partindo então aí para minha camada de baixo, para que eu comece esse comprimento. É a base de todos os cortes de cabelo, é o meu comprimento. Então, eu já vou estar pensando o que para esse cabelo eu quero proporcionar. Um comprimento em V, um comprimento em U ou um comprimento reto. Para esse cabelo, tá? Ela gosta de cabelão, ela gosta de sentir esse cabelo, ela só quer camadas na parte do movimento. Na parte de baixo, ela gosta de sentir esse cabelo comprido e valorizado a sua ondulação. Então, eu vou estar fazendo um desenho nesse cabelo em U, que o U é realmente as pontas levemente aliviadas, diferente do V e do corte reto. Eu tenho aqui condições excelentes de estar criando esse primeiro comprimento. Eu sempre falo para vocês que é importantíssimo criar o comprimento com a capa. Então, eu preciso sempre alinhar essa capa e criar esse comprimento em uma capa lisa, para que eu vá analisando esse caimento e vendo realmente o desenho que eu estou construindo aí. Ok? Então, percebam que eu já criei um desenho em U aqui na minha divisão, que é o desenho que eu vou estar querendo proporcionar, levemente arredondar. Então, eu vou tirar o comprimento que ela quer na ponta, ela quer que eu tire as pontas, então eu vou estar tirando em média de 3 dedos aqui na ponta, no comprimento.
Então, eu vou estar tirando os 3 dedos aqui. E vou estar criando esse arredondado e automaticamente eu tiro sempre um pouquinho mais para aliviar aí essa ponta muito reta. Vou partir para o próximo lado. Da mesma forma aqui também. Então, saindo daquele formato reto, eu estou criando um cabelo mais arredondado. É um reto arredondado. Vou avaliar o comprimento dos 2 lados e eu percebo que está tudo ok. Vou partir para a próxima camada e já aqui vou começar a criar minha gradação. Minha gradação que vai ser a 90 graus, porque ela quer um cabelo leve. Então, eu vou separar a minha mecha a 90 graus. A 90 graus, eu vou criar, então, a minha gradação. Vou partir para a próxima mecha, utilizando essa mecha do lado como guia. E vou fazer, então, a minha gradação aqui, a 90 graus. Um pouquinho mais baixo, que 90 graus seria aqui. Mas eu quero respeitar um pouco mais esse comprimento e não tirar muito, então faço levemente a 70 graus, digamos. Próxima mecha. E assim eu vou concluindo, sempre lembrando daquela dica de quando eu chegar no fim dessa gradação, eu começo a trabalhar no movimento contrário, achando ali a minha mecha guia de baixo. Vou criar aqui, então, a minha gradação. Próxima mecha. Até chegar no meio novamente. Tudo certo, vamos para a próxima. O importante da conexão aqui no final é a última mecha. No caso, a primeira mecha, a última mecha desse movimento e a primeira mecha desse movimento. Depois, o que eu fizer é só por conferência mesmo. Vou baixar essa próxima mecha. E vou estar utilizando como mecha guia aqui para o próximo comprimento. Lembrando sempre lá daquele ângulo que eu criei do outro lado, ok? Então, no aqui e agora, vou lembrar do meu ângulo, que é um pouco menos que 90 graus. E vou estar proporcionando, então, essa gradação para esse lado. Se eu fizer a gradação com essa mecha inclinada, sim, eu vou encontrar a mecha guia embaixo. Porém, ela vai ficar mais longa, porque ela está partindo daqui do fundo até encontrar essa gradação aqui. Por isso que eu faço ao contrário, porque aí sim eu vou estar respeitando todo o caimento desse cabelo.
E aqui é só mais por conferência mesmo. E eu vou até o final com esse movimento. E eu vejo que tá tudo certo. Vou partir para a próxima mecha. Aqui, ela quer mais uma gradação um pouco maior. Se eu fizer na horizontal, eu vou estar deixando esse cabelo muito pesado em função da densidade desse fio e da quantidade que ela tem nessa região. Então, da mesma forma como a parte de baixo, vou criar a minha gradação na vertical e vou estar, então, criando um ângulo maior. Outra dica, sempre na linha inclinada. Aqui eu tenho a minha mecha guia, eu tenho o meu ângulo e eu vou estar, então, proporcionando a 90 graus do meu eixo. Lembra da dica que eu falei para vocês, ó, sempre alinhado na base do cabelo. Eu entendo que, para mim, aqui, por mais que esse cabelo pareça estar a 45 graus, eu tenho um eixo e esse cabelo está totalmente direcionado no nascimento do cabelo. Então, eu estou a 90 graus. E eu posso muito bem criar uma gradação maior a 45. Na point cut. Para a próxima mecha, alinho bem, tenho minha mecha guia embaixo. E vou criando, então, essa gradação alternada nos ângulos. Próxima mecha. Aqui a minha mecha guia de trás. E vou alternando os ângulos. Chegando na última mecha, eu tenho a minha mecha guia aqui atrás. Estou concluindo, alternando o meu ângulo um pouco maior. Vamos partir para o próximo lado. Vou criar minha primeira gradação do lado de lá e vou alternar com a próxima mecha um pouco mais alta. Porque eu quero uma gradação leve, eu quero um caimento leve, sem marcação. Ela quer um acabamento para esse cabelo que já é grosso e ondulado, que fique leve e que não marque essa camada. Porque para o cabelo ondulado, cacheado, se você proporcionar um corte com uma gradação muito pesada, ele não vai fazer a ondulação que é tão importante para o cabelo. Você precisa harmonizar as camadas. Então, na linha inclinada, eu separo mais uma mecha, eu conduzo no ângulo, acho a minha mecha guia, na point cut, faço minha gradação, procuro aqui o último fiozinho ali e faço a gradação um pouco maior. Chegando aqui na última mecha, terminada a minha gradação, o que eu fiz aqui? Fiz uma gradação num ângulo médio e automaticamente peguei o último fio ali, a última
mecha de cabelo aqui e criei uma gradação maior, ok? Então, fiz em toda essa parte, com linhas inclinadas, sabendo que o meu eixo de movimento está aqui, direcionado nessa região, que é onde eu concentro todo o movimento para mim proporcionar essa gradação arredondada para esse cabelo. Como é que eu vou conferir isso? Na horizontal, eu vou perceber que no meio sempre vai haver uma pontinha, porque sim, eu construí sempre essa gradação arredondada. Então, quando eu puxo para o meio, as pontas sempre vão ficar mais curtas. Mas eu preciso fazer uma conferência e eu quero criar uma linha levemente mais marcada aqui nessa última gradação. Então, vou erguer, vou analisar que eu tenho ali sim uma pontinha para mim estar conferindo. Na point cut, vou selecionar mais uma mechinha. Por que que eu estou fazendo isso? Porque além de eu fazer a minha conferência, saber se está tudo certo, eu automaticamente já vou criar a minha mecha guia de gradação para a parte da frente. Que eu vou selecionar uma linha inclinada aqui. Olha, uma linha inclinada do outro lado da mesma forma. E eu estou aqui com toda uma ferradura média, só o topo dela. Ok? Então, automaticamente, vou alinhar esse cabelo totalmente a 90 graus e vou criar a minha gradação do outro lado como mecha guia. Feito isso, não fiz o meu comprimento da frente ainda, ok? Não trabalhei esse comprimento da frente. Então, vou separar o comprimento de trás e vou inclinar, diferente se eu quisesse uma base reta, eu vou estar inclinando esse cabelo. E eu vou estar proporcionando, então, o desenho para a frente do cabelo dessa cliente. Vou para o outro lado. Inclinado. Vou estar fazendo esse comprimento. Olha o meu dedo como está inclinado. E chegamos, então, na franja dessa cliente. Antes de eu criar a gradação, eu vou fazer a frente aqui dela. Ela quer uma frente mais leve. Então, além de eu criar um desbaste, eu vou criar uma gradação na frente desse cabelo. Então, eu vou tirar uma parte do lado de lá, eu não vou dar limite para essa franja, e uma parte do lado de cá. Por quê? Porque estarei fazendo tanto para o lado de lá, o meu primeiro comprimento, como do lado de cá. Vou construir, então, o comprimento começando por este lado. Eu vou criar uma frente mais ou menos aqui nessa região, e na forma livre, tá? Abrindo e fechando minha tesoura, vou estar deslizando até o último comprimento. Então, eu criei esse desenho aqui, ponto A e o ponto B. Vou para o outro lado e vou estar construindo, então, novamente. Se, no caso, ela dividir para esse lado, também vai ficar 100%. Então, com o meu dedo inclinado, uma linha inclinada, tá? Eu vou deslizar a minha tesoura.
Feito isso, vou dividir ao meio esse cabelo. E a base do comprimento dessa franja tá quase pronta. Porém, eu ainda preciso fazer um acabamento na point cut de um lado e do outro. De um lado, na forma livre, e do outro, na forma livre. E no meio. Estamos aqui, então, com a frente feita. A primeira parte da frente está feita. Como é que vamos unir a esse comprimento? Se eu criar uma linha reta aqui do ponto A para o ponto B, eu vou estar tirando demais aqui nessa região. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou inclinar até encontrar esse comprimento e na forma livre, com a minha tesoura na navalha, eu estarei abrindo e fechando e deslizando meus dedos, respeitando totalmente esse comprimento desse cabelo, ó. Então, tem um ponto A e tem o ponto B. Vou começar abrindo e fechando minha tesoura e deslizando de uma forma que eu vá fazer essa gradação livre. Porque eu não vou estar entrando com a minha tesoura, e sim eu estarei saindo com a tesoura, que eu começo por aqui, vou deslizando o meu cabelo e respeitando todo esse comprimento principal do cabelo dessa cliente. Como aqui nessa parte também, eu tenho um ponto a começar e um ponto a terminar. Então, eu vou colocar a minha tesoura aqui no ponto atrás e abrindo e fechando, eu vou construindo esse último repicado da minha gradação, aqui. E para concluir, a 0 grau, vou simplesmente deslizar dedo e tesoura para limpar, ó. Dedo e tesoura. Fecho levemente, vou fechando aos poucos a tesoura e vou limpando todo o contorno desse comprimento. Da mesma forma, o outro lado. Então, temos aqui os dois lados de uma forma leve, construído, então, esse desbaste, muito levemente, respeitando aí o último comprimento dela, sem entrar muito e sem criar muito corte e pesar demais em cima do rosto dessa cliente. Lembra que eu criei já a base da minha gradação aqui? Então, como é que a gente vai construir essa gradação? Eu quero uma gradação focada para frente. Então, eu quero, da mesma forma como eu aliviei esse cabelo atrás, eu quero também aliviar na parte da frente. Preciso respeitar esse comprimento. Então, eu vou começar pela frente e vou estar criando uma gradação sobreposta em cima dessa franja, com linhas inclinadas. E automaticamente eu já achei a minha gradação lá de trás, que é isso que acontece. Eu preciso ter um limite para mim não tirar esse comprimento demais. Então, estou pegando aqui no ponto da minha gradação que eu criei antes, para esse ponto que eu vou puxar agora. E eu preciso encontrar os dois pontos e criar uma conexão. Então, sem mecha guia, sem nada, eu vou encontrar esses dois pontos e eu vou respeitar esse último comprimento da frente com o primeiro comprimento lá atrás. Eu vou estar tirando aqui nessa região do meio para criar uma conexão entre ambos.
Então, de uma forma livre, vou estar encontrando esse comprimento aqui. E eu vou perceber que eu preciso inclinar mais para o comprimento da frente e o de trás estarem aí e eu criar essa gradação aqui. Chegando ao último. E eu percebo que eu nem preciso tirar nada aqui. Então, isso significa que eu criei uma conexão totalmente perfeita entre todas as gradações. Como é que eu vou conectar mais ainda esse cabelo? E qual é a dica principal para esse cabelo que é ondulado e é cacheado? Qual é a dica principal? A dica principal são os desbastes, tá? Que eu vou estar fazendo. Então, os desbastes embutidos para esse cabelo, ou os embutidos do corte. Então, aqui eu vou começar a fazer a minha junção da gradação. Então, vou estar encontrando o primeiro e o último corte, no meio estarei aliviando, criando a minha gradação no meio de uma forma livre. Então, ponto A e o ponto B. E aqui eu vou criar, então, a minha gradação para que fique uma frente leve, ok? Então, eu vou concluir o meu desbaste, a minha gradação aqui na frente. E o que a gente vai fazer para fazer essa conferência? Eu vou conduzir todo esse cabelo para a parte da frente. Vou estar pegando uma mecha na horizontal. E eu vou entender que eu preciso só aliviar um pouquinho aqui. E agora, então, os embutidos do corte. Lá na proporção eu analisei que ela tem uma quantidade grande, que eu posso brincar legal, para que eu proporcione bastante movimento para essa cliente. Então, eu vou estar fazendo todo o meu embutido do corte em todo esse cabelo. Porque lembra aquele efeito novelo de lã que eu expliquei para vocês? Para uma cliente que tem mais densidade como ela e que tem um cabelo cacheado, você precisa muito criar esses embutidos do corte. Sem dúvida, você terá sucesso aí no seu corte de cabelo para cacheada se você proporcionar essa ligação, esse alívio que acontece entre as camadas e, sem dúvida, a ondulação dela vai formar de uma forma muito mais harmoniosa. Na parte da frente eu não vou estar fazendo muito esse desbaste, porque ela não tem tanta quantidade quanto atrás. Então, eu vou estar focada em proporcionar isso para essa cliente na parte de trás. Aqui na parte de cima, vou fazer um embutido, um desbaste embutido a mais ou menos 4 dedos abaixo do comprimento dela. Por quê? Porque é a região onde ela tem mais cabelo. E eu tenho que ter um cuidado um pouco maior com essa parte do topo. Então, na frente, eu não vou trabalhar apenas aqui nessa região de cima, da mesma forma como eu trabalhei agora. Do outro lado também. E é isso aí. Estamos concluindo esse corte. Agora a gente vai secar. Eu vou mostrar para vocês o resultado final.
Feito isso, então, feito o corte no estilo de um mullet mais alongado para essa cliente, eu tenho aí todo um movimento desde a parte da frente, o movimento que ela esperava nessa região aqui da frente, da franja. E na parte de trás, então, eu tenho o estilo mullet aplicado, então, para essa cliente que ela quer um movimento, que ela tem esse movimento no cabelo natural, preservando essa ponta, sempre avaliando as condições aqui no resultado final, que sim, eu não posso deixar tão vazia essa ponta e eu tenho que criar esse movimento na parte de cima. Então toda a conexão aí sem as camadas marcadas, sem o volume, que normalmente a cliente de cabelo ondulado ela reclama muito, e com esse desbaste embutido, sim, se eu achar que eu precise aplicar um pouco mais em alguma região que eu não achei legal, eu posso estar fazendo isso. Então tá aí o resultado para uma cliente aplicando essa tendência mullet para um cabelo mais longo, proporcionando esse movimento e essas camadas, tá certo?